Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 16. É 16 mesmo, né? O Espiritismo não faz milagres. Capítulo 13, questão de número 13. É aquilo que eu já disse em outros vídeos. Eu acredito que o Espiritismo, o milagre que o Espiritismo faz, ou mudando, o milagre que o Espiritismo nos faz é nos confirmando que de fato não existe milagre. Mas não sei se você conseguiu entender, né? Porque na verdade não existe. Então olha só para você ver só. Esclarecendo-nos acerca dessa força, dessas energias, né? Desses agentes invisíveis, desses elementos, desses eflúvios, desses magnetismo, da fé, do merecimento, da lei de causa e efeito, de ação e reação. Olha só para você ver quantas coisas está inserida, né? Então, esclarecendo-nos acerca dessa força, o Espiritismo faculta a elucidação, a elucidação de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, né? E que, por isso, passaram por prodígios nos tempos idos. Então, olha só para você ver como que são as coisas. Olha a bênção da doutrina dos espíritos. O espiritismo, ele elucida, ele mostra, ele esclarece, ele prova, ele esclarece e ele prova, né? Que tudo que permaneceu no rol dos inexplicados e dos inexplicáveis, por qualquer outro meio e que por isso passaram por prodígio nos tempos idos. Então, olha só para você ver. Vamos, com todo respeito a essa colocação, o Espiritismo, isso é só só um comentáriozinho assim, só para a gente analisar. O Espiritismo, ele desmascarou tudo que permaneceu por séculos e séculos inexplicado, e também o Espiritismo esclarece o inexplicável. Então, como se diz aquele ditado, o Espiritismo, ele, quando codificado, desmoronou tudo, desmoronou toda essa mitologia, desmoronou toda essa fantasia, o maravilhoso, o miraculoso, desmoronou o milagre, o sobrenatural, mas desmoronou
De que forma? Provando que tudo isso faz parte da natureza de Deus. Faz parte dos desígnios do Criador. Que ninguém vamos dizer, que ninguém cura. Que ninguém faz milagre. Que não existe, não há necessidade de você se penitenciar. Não há necessidade. As pessoas, às vezes, com todo respeito, andam 2, 3 mil quilômetros a pé para cumprir uma promessa. Tortura o corpo físico. Aquilo ali sim caracteriza um suicídio. Porque ele está destruindo o corpo físico, está torturando o corpo físico por uma irrealidade, por algo irreal. Irreal. Quando desencarna, permanece na cegueira. Tanto é que isso é fato, que quantos espíritos se manifestam através de médios em muitas casas espíritas no Brasil e no mundo, e que pedem para que os familiares cumpra aquilo que eles não conseguiram cumprir aqui na Terra. Por exemplo, eu faço uma promessa. Vamos colocar por aí, só para você entender. Eu faço uma promessa de ir a Aparecida do Norte a pé, né? Só que eu morri antes de cumprir a promessa. Pois bem, eu permaneço na erraticidade, não sabendo que desencarnei, achando que ainda me encontro no corpo físico. Até que um dia, né, por misericórdia divina, os benfeitores me levam até uma casa espírita e ali eu me manifesto, ali, vamos usar esses termos para simplificar. Eu me manifesto e, por algum motivo, eu peço a alguém, gente, eu queria que alguém me ajudasse a cumprir uma promessa que eu não cumpri. Quem pode me levar lá? Ou quem vai lá por mim? Olha para você ver que ponto chega. Não sabe que desencarnou. Ainda continua de lá achando que ele tem que cumprir aquela promessa, porque se ele não cumpre aquela promessa, ele continua transtornado. Mas tudo bem, vamos continuar. Mas faz parte aqui. Então, e que por isso passaram por prodígios nos tempos idos. Então, quantas coisas o Espiritismo veio elucidar, né? Através dos inexplicados e dos inexplicáveis, que passaram por prodígios por séculos e séculos e séculos, né? Do mesmo modo que o magnetismo, ele revela uma lei. O Espiritismo revela uma lei. Se não desconhecida, pelo menos
mal compreendida. Ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos? Porque eles em todos os tempos se produziram, porém não se conhecia a lei, e foi o desconhecimento desta que gerou a superstição. Então, as pessoas conheciam os efeitos, mas nunca se preocuparam em buscar a causa. E foi o que Kardec fez. Ele não se contentou com as mesas dançantes e girantes, e com as pancadas nos móveis e nas paredes e nos tetos. Pancada, o barulho, o som. O barulho é efeito de uma causa que, de tanto ele estudar, ele descobriu de uma causa inteligente. Só uma causa inteligente pode gerar um efeito inteligente. Então, olha só para você ver. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso. Viu só que o Espiritismo veio arrumar? Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso. E os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Tudo é natural. Eis porque tanto operam um milagre os espíritas quando fazem que uma mesa se mova sozinha, ou que os mortos escrevam como um milagre opera o médico quando faz que um moribundo reviva, ou o físico quando faz que o raio caia. Aquele que pretendesse, com o auxílio desta ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante do assunto ou um enganador de todos. Ei, Kardec, eu vou te falar, viu? Esse Kardec, ele é terrível. Ele era enérgico com amor. Ele não pensava duas vezes, não. É lógico que quando ele descrevia também, relatava e sabia, porque era o bom senso reencarnado. Então ele sabia o que estava dizendo, sabia o que estava fazendo. Pois que o Espiritismo repudia toda pretensão às coisas miraculosas. O Espiritismo repudia. Oxe, se repudia. Haverá, fora dele, milagres na acepção usual desta palavra? Haverá? Digamos primeiramente que dos fatos reputados milagrosos, ocorridos antes do advento do Espiritismo, e que ainda no presente ocorrem, a maior parte, se não todos, encontram explicação nas novas leis que ele veio revelar. Esses fatos, portanto, se compreendem, embora sob outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas. Tá vendo só? Não tem como fugir. Da codificação da doutrina dos espíritos, 18 de abril de 1857 para cá, o Espiritismo esclarece tudo ao ponto de provar fatos.
e tudo que anterior ao espiritismo, tudo não passam-se também dos mesmos fenômenos naturais. Porque todos eles fazem parte da mesma lei que rege tudo. E como tais, nada tem de sobrenatural. Não existe o sobrenatural. Fique, porém, bem entendido. Olha só, que ordem ele está dando aqui, determinado ele. Fique, porém, bem entendido que nos referimos aos fatos autênticos e não aos que, com a denominação de milagres, são produto de uma indigna trampolinice. São produto de uma indigna trampolinice. Faltou dizer aqui assim, são produtos de uma indigna, de uns indignos ignorantes ou de indignas mentes ignorantes, primitivas, selvagens, que não sabem nem a hora que estão com fome ou com sede. Com o fito de explorar a credulidade. Então você percebe? Com o fito de explorar a credulidade. Porque existe aqueles seres mais espertos que, para explorar a credulidade da humanidade, os amedrontam. O inferno. Você tem que pagar o dízimo. Você tem que crer no santo. Por isso nós temos na nossa crença ou na nossa denominação, na nossa doutrina, nós temos os santos. Nós os canonizamos. Porque eles fazem milagres. E se você não crê nos milagres, você é excomungado. Você vai para o inferno. Você não pode se redimir. Siga os dogmas. Siga as leis da igreja. Não é nem siga as leis de Deus. Porque foi pregado para seguir as leis da igreja. Porque esses dogmas aí é da igreja. É das religiões. Não é de Deus. Porque Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de água. Deus não precisa de nada. Deus não precisa provar nada. Tudo é dele. Deus vai provar o quê? Deus precisa ser fiel. Tem muitas pessoas que dizem que Deus é fiel. O dia que Deus for fiel, ele deixa de ser Deus. Porque Deus vai provar que ele é fiel. Para quê? Por quê? A necessidade dele, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, provar alguma coisa a nós, meros insignificante, em processo de evolução, que não conhecemos nem a nós próprios. Conheça-te a ti mesmo. Nós não nos conhecemos.
tampouco nos referimos a certos fatos lendários que podem ter tido originalmente um fundo de verdade. Pode ter tido originalmente um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou, como por exemplo a mula sem cabeça, né? O Saci Pererê, e por aí em diante vai, aquelas historinhas para fazer criança dormir embaixo da cama, ou para manter pessoas com o cabresto na cara, tomando aguinha fresca, comendo um feno, uma raçãozinha de vez em quando, e dirigido para lá para cá. Mas que a superstição ampliou até o absurdo, porque é um absurdo os cegos acreditar. Sobre esses fatos é que o Espiritismo projeta luz, ilumina, projeta luz, ilumina. Se está escuro, você não consegue enxergar, se você não consegue ler, o Espiritismo projeta luz para que você passe a enxergar, para que você passe a ter noção onde você está colocando os teus pés. Fornecendo meios de apartar do erro a verdade. Tá vendo só? Projeta luz, fornecendo meios de apartar do erro a verdade. Aí entra naquela questão. Você chega a uma casa espírita e ali você se senta. E você começa a observar a atitude de todo mundo. Como todo mundo se comporta naquela casa espírita. Você está julgando as pessoas? Ou você está estudando o comportamento de cada qual para que depois que te oferecerem um abacaxi e você comeu abacaxi, não venham eles te dizer: você gostou da melancia que você acabou de comer? Aí você, como acabou de comer o abacaxi mesmo, como você está associado às trevas já, você, para não ofender ninguém, continua omisso. Nossa, que melancia gostosa a que vocês me deram. Tem mais melancia? Tem. Gente, traz aqui mais melancia. Ele quer mais melancia. Aí vem lá uma pessoa com uma bandeja, com várias fatias de abacaxi. E você pega mais umas 4, 5 fatias de abacaxi e come. E a pessoa pergunta a você: estava gostosa o abacaxi, ou a melancia? Nossa, mas que melancia gostosa! A pessoa não separa o joio do trigo. Porque ele é submisso. É um covarde. É submisso. É covarde. Ele abjura o Cristo agindo dessa forma. Isso é abjurar o Cristo. É chegar perante um pé de laranja e deparar com o pé de laranja carregado de melancia em vez de laranja. E uma pessoa chega e te pergunta: que laranja maravilhosa, não é? Nossa, que maravilha de laranjas. Isso é abjurar o Cristo?
Isso é ser omisso? Isso é ser covarde? Isso é ser imprudente? Isso é ser irresponsável? Isso é ser indisciplinado? A doutrina dos espíritos fornece a cada qual a luz, clareia o caminho da pessoa e a pessoa continua, fornecendo meios de apartar do erro a verdade. Continue comendo abacaxi e continue confessando a todos aqueles que te interrogam. Gostastes da melancia? Sim. Tem mais? Tem. Coma mais abacaxi e continue dizendo que maravilha de melancia. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia. Marcílio.